Galera, boa tarde a todos. Nós vamos começar com vocês aqui uma aula que fala continuando sobre a República Oligárquica no Brasil, praticamente encerrando esse ciclo, certo? Que é a crise da República e a ruptura de 1930, né? Quando ele fala dessa ruptura de 1930, ele está falando da chegada ao poder do Getúlio Vargas, encerrando esse ciclo aí das repúblicas oligárquicas, né? Da política café com leite e iniciando um novo período da história brasileira, que é a chamada Era Vargas, certo? A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, né? Uma frasinha do Peter Buck, para a gente iniciar esse nosso encontro, certo? A gente vai fazer algumas retomadas, certo? Lembrando que a gente está trabalhando num período que a gente trabalhou com vocês, que é um período em que a política brasileira ela estava ou sobre o domínio dos paulistas ou dos mineiros, chamada política dos governadores, né, política café com leite, tá? E os acordos políticos entre as oligarquias marcaram um período da história brasileira. Foi a época da República Oligárquica, período que chegou ao fim em 1930, quando o movimento armado levou o gaúcho Getúlio Vargas à presidência. Essa citação eu tirei do material, nosso material livro didático, certo? Logo na primeira página do capítulo que fala sobre essa crise da República Oligárquica e o início do processo de chegada ao poder do Getúlio Vargas, certo? Essa imagem, ela traz, ela é uma crítica, né, uma charge que, que traz uma crítica à questão eleitoral desse período, certo? As fraudes, né? É como se você tivesse, assim, se não tiver nenhuma alteração nessas eleições, a eleição, a verdade sairá das urnas de maneira nua, né? Sem nenhuma alteração, sem nenhuma vestimenta, sem nenhuma modificação, certo? Então, é só para que a gente faça uma alusão aí como funcionavam as eleições no Brasil aí nas primeiras 3 décadas, tá bom? E depois a gente vai ver que isso, infelizmente, continua, né, esse procedimento, tá? O que seria essa insatisfação em crise desse período? É o processo, é o início de intensificação da insatisfação e crise ao regime oligárquico, né? A gente tem sinais de esgotamento. Classe trabalhadora, quando você começa a ter um movimento operário que ganha força aí na segunda década do século XX no Brasil, né, buscando melhores condições, né, melhores meios de trabalho em relação às indústrias, né, no Brasil aí nesse período, tá? A camada média urbana, tendo em vista que o poder, né, ela ficava ali nas mãos dos cafeicultores, então a gente tem uma camada média urbana, até de empresários, intelectuais, que também iniciam um processo de oposição a esse período, uma revolta chamada Revolta da Marinha, de 1910, conhecida carinhosamente como Revolta da Chibata, né? Então a gente começa também a ter uma oposição aí nas Forças Armadas, porque também a gente tem o Exército é, é, iniciando um discurso de oposição a essa República Oligárquica. A gente lembra lá no começo, quando a gente tem a proclamação da República, que o Exército, as Forças Armadas, né, Marechal da Fonseca, Floriano Peixoto, foram personagens importantes aí nessa transição do Brasil imperial para o Brasil republicano, certo? E na esfera cultural, que aí é um ponto importante para a gente, mais à frente a gente vai dar uma atenção maior, a gente tem a Semana de Arte e Cultura, certo? Semana de Arte e Cultura em São Paulo, 1922, e é um momento também que a gente percebe uma oposição ao à cultura que dominava nesse período no Brasil e também como é que eu posso dizer, um tipo de arte, né, um tipo de cultura que eles consideravam como uma cultura correta, uma cultura verdadeira,
com tendências fortes, tendências eurocêntricas, tá certo? O que seria essa reação republicana? Está dentro desse processo de oposição, de enfraquecimento da república oligárquica e um processo de mudança na política brasileira nesse período. A gente tem dois pontos importantes aí, galera. Essa reação republicana ela foi tensa e tumultuada. A campanha eleitoral levou a crise entre as oligarquias para o interior dos quartéis, certo? Por quê? Porque esse exército, essa marinha, principalmente aí vamos falar um pouco do exército, ele meio que perdeu o seu espaço nesse poder, nessa política brasileira aí no início da década, no início do século XX. E a gente sabe que esse exército ele teve uma participação significativa no processo de república, né, de proclamação da república. Então, essa crise ele começou a se estabelecer nos quartéis, os militares se rebelam, a gente vai ter um evento na história chamado os 18 do Forte, né, que é a imagem que ao lado ele mostra, que são 18 tenentes, saem caminhando pela praia de Copacabana, certo? Meio que uma afronta, né, às oligarquias. Eles vão ser impedidos, vão ser destruídos, né? Você tem a morte de quase todos, praticamente só o Siqueira Campos, Newton Prado, e poucos conseguem sobreviver a esse massacre, né? Em relação aos 18 Forte. E os 18 Forte, ele é o pontapé inicial de um outro evento de oposição às oligarquias chamado de tenentismo, certo? Também, e é um momento que aí você tem a participação de um camarada importante na história, aí durante a história do século 20, 30, a chegada na própria construção do Partido Comunista no Brasil, do eh, pensamento comunista, socialista no Brasil na década de 30, que é o Luiz Carlos Prestes, né? Eu acho que a gente vai comentar muito mais sobre ele quando a gente for falar de Era Vargas, é porque ele foi um dos grandes opositores do Vargas, ok? Sobre a Semana de Arte Moderna, eu trago duas citações aqui do nosso material para que a gente entenda um pouco, né, por que esse evento ele foi tão badalado e tão importante aí nesse processo de ruptura, né? Brasil oligarco para Brasil aí a partir da década de 30. Com toda a sua irreverência, ao investir contra as formas acadêmicas imposta pela arte consagrada, a Semana de 1922 se tornou um marco na renovação das artes no Brasil, criando novas referências para a produção artística posterior. Em 1924, um dos mecenas, né, quem patrocinou ali a Semana de Arte Moderna, é, chamado Paulo Prado, ele traz a seguinte frase, né? Ele diz que a Semana de Arte Moderna foi uma renascença moderna e afirmou: a Semana de Arte Moderna foi o primeiro protesto coletivo que se ergueu no Brasil contra esses fantoches do passado. Assim iniciou o grupo da arte moderna, a obra de saneamento intelectual de que tanto precisamos, né? Já é, já é comum na história brasileira quando a gente tem, por exemplo, um grande evento, principalmente na questão das artes, também na política, na cultura no geral, de que o passado ele é atrasado, o passado ele é obsoleto, ele dá a ideia de ignorância, certo? E a Semana de Arte Moderna também veio com essa ideia, dizendo que esse Brasil antes de 1922, esse Brasil do final do século XIX, início do século XX, era um Brasil, era uma arte brasileira ultrapassada, tá? É claro que os participantes da Semana de Arte Moderna, eu acho que vocês vão estudar isso melhor em literatura, em artes também, eles foram vaiados, né? Eles foram extremamente criticados
pelo público, porque o público já tinha uma ideia, já tinha uma cultura, né? Já existia uma cultura estabelecida. Então, quando você traz o novo, você traz o estranhamento, você traz a discórdia, você traz também algumas coisas de oposição, certo? Então, o cinema de arte moderna também podemos colocar aí como uma fronteira, né? É um início aí de, de, de um pensamento diferenciado em relação às artes no Brasil, certo? Sobre a coluna Prestes, que eu tinha comentado com vocês anteriormente, é um evento chamado de tenentismo, né? A ideia dele era combater as forças do governo, defender os ideais tenentistas. Eu coloco um mapazinho aqui, amigos, em que a gente tem, né, todo o percurso feito por essa coluna Prestes, praticamente pegando aí de norte a sul do Brasil, certo? É, em algumas regiões aqui, no Ceará, no Piauí, né, enfim, Mato Grosso, sul do Brasil também a gente vai ter alguns conflitos, algumas batalhas. Essa marcha era uma marcha em que eles propagavam essa oposição a esse governo oligárquico, certo? Estabelecendo algumas mudanças necessárias para a política brasileira nesse período, que deveria ser necessária, né? Aí eu coloco uma questãozinha da UES, né? A coluna Prestes, entre 1924 e 27, percorreu uma vasta extensão no interior do Brasil, do interior brasileiro, na tentativa de manter a luta pelos seus ideais. Como solução para os problemas brasileiros, os líderes da coluna defendiam: letra A, o estabelecimento de uma ditadura militar que alinhasse o Brasil às experiências do nazismo alemão. Tem nada a ver, é um item totalmente errado. Uma ampla e irrestrita reforma agrária com distribuição de terras dos grandes latifúndios entre os camponeses. A realização de uma revolução comunista, seguido da estatização, também é um item errado aí, de todas as propriedades particulares, né? É um item errado porque eles não tinham essa ideia comunistas e hoje também tem a ideia de estar generalizando. A destruição do sistema oligárquico, acompanhada de reformulação dos costumes e das práticas políticas vigentes. Então, o principal objetivo da coluna Prestes era o fim do sistema oligárquico, da República Oligárquica Brasileira, e uma reformulação dos costumes, né, das práticas políticas, né, buscar uma nova forma de se pensar a política brasileira. Então, o item certo aí é o item D, tá certo, galera? Questãozinha que fala sobre a coluna Prestes, né? Uma das grandes oposições aí em relação à República Oligárquica, tá? É, o que foi o estopim, né? Podemos dizer o seguinte: qual foi o estopim para a decadência das oligarquias, dessa política café com leite, certo? A gente sabe, né, e entende que uma das áreas que mais pesam uma política em relação a um país é a área econômica, né, senhores? Por quê? Porque exatamente que a gente tem uma crise econômica, uma recessão econômica, quem está no governo, ele passa por fortes abalos, né? Por fortes é, 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 crises, oposição aumenta consideravelmente, tá? Eu tenho por exemplo, vamos pegar aí o exemplo atual, né, para que a gente entenda melhor, é, como é que eu posso dizer? A grande crise, né, o grande discurso de oposição ao atual presidente do Brasil é o discurso sanitário, sim, até pelo descuido do atual presidente em relação à questão da pandemia, né? Mas existe também um forte discurso de oposição ao atual presidente do Brasil em relação à questão econômica, certo? É, é, como ministro, como presidente, né, como é que o seu grupo ele
preparou ou vai ou está preparando o Brasil para sair desse período, dessa quarentena, dessa pandemia. De que maneira ele pode, de que caminho ele pode estar utilizando eh, para que essa recessão econômica não seja tão forte. Por que eu estou dando esse exemplo, pessoal? Porque essa república oligárquica, aí já na década de 20, ela já vinha passando por uma forte oposição dos militares, né, do exército, da marinha, da, da, da camada urbana ali, média, intelectuais, das artes, eh, da própria comunidade, da própria população mais pobre mesmo, eh, já desde os movimentos messiânicos no início do século XX, e o estopim, né, a gota d'água dessa derrocada da República Oligárquica a gente tem com a crise da Bolsa de Nova York em 1929. É um assunto que eu comentei com vocês em sala de aula, certo? Mas para recapitular, o que foi essa quebra da Bolsa de Nova York em 29? Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial fortalecida economicamente, exploram esse fortalecimento na superprodução, né? Na compra, no consumo, isso na década de 20, num consumo exagerado ou numa produção exagerada, em que chega um momento que o consumo não acompanha essa produção, tá? Então nós temos uma crise do superfaturamento e essa crise leva a quebra da Bolsa de Nova York em 29, certo? E é claro que essa crise econômica de 29 afeta o café brasileiro, até porque o maior comprador, um dos maiores compradores, produtores, né, consumidores do café brasileiro, eram os Estados Unidos, amigos. Então, como eu coloco nessa citação que está no material de vocês, o Brasil entrou em uma de suas maiores crises. Muitas fábricas faliram, milhares de pessoas foram demitidas. Boa parte daqueles que mantiveram seus empregos teve os salários reduzidos. A metade, a metade. O preço da saca de café despencou de R$ 200.000 para R$ 21.000 em poucos meses, abalando toda a economia nacional. Lembrando que esse café ele já vinha num déficit, numa crise, mas que isso era amenizado lá pelo convênio de Taubaté, que eu comentei na aula anterior, que o governo comprava o restante da produção do café para que o preço do café não caísse, não desvalorizasse. Só que tem um momento que, com a crise da Bolsa de Nova York, o governo não tem como sustentar o, o, os lucros do café, né? Os cafeicultores pediram ao Austin Luiz a concessão de novos financiamentos para que pudessem quitar seus empréstimos no exterior. O pedido foi negado, deixando os fazendeiros extremamente satisfeitos, né? E aí, pegando o contexto atual, pessoal, qual é um dos grandes problemas que a gente está tendo em relação à economia dentro dessa pandemia? Principalmente os pequenos negócios, né? A gente tem aí pessoas, micros empresários, né? Pequenos negócios em que, por ser necessário fechar, né, devido à questão da pandemia, o auxílio do governo não está chegando a esses microempresários. Então, eles estão entrando também num processo de falência, né, num processo de escassez em relação aos seus produtos, né, à sua economia. Tá entendendo? Então, é só para que a gente faça uma comparação. Dentro dessa crise do café, amigos, dentro da crise da República Oligárquica, nós temos uma outra situação também aí, que aí é uma coisa que eu vou iniciar a outra explicação quando eu começar sobre Era Vargas, que foi o quê? A própria quebra na política café com leite, certo? Porque o que era essa política café com leite? Era, durante um período, eu tinha no poder executivo do Brasil um presidente paulista e, num outro período, esse presidente paulista, ao terminar o seu mandato, ele tinha que assumir, ele tinha que apoiar um presidente mineiro. Por isso que é a expressão café com leite.
Quando o Washington Luiz, que assume em 1926, quando ele chega em 29, e ele deveria apoiar o presidente é, é, mineiro, certo? O que é que vai acontecer? Ele não apoia o candidato à presidência de Minas Gerais, certo? E sim ele vai apoiar um candidato paulista chamado Júlio Prestes, tá? É claro que Minas Gerais vai quebrar essa aliança com São Paulo, vai se aliar ao Rio Grande do Sul, e aí você tem as eleições de 30, em que a disputa é entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Júlio Prestes ganha as eleições, mas ele ganha já num contexto de grande oposição, certo? Em que há o grupo mineiro, o grupo que era encabeçado por Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não aceita os resultados, existem fraudes, uma série de coisas. E aí Getúlio Vargas assume o poder, né, estabelece uma que chamam de Revolução 1930, mas alguns historiadores chamam de golpe, né, enfim. E assume o poder no Brasil de maneira provisória, no primeiro momento da era Vargas, que é o de 1930 a 34, certo? É claro que esse contexto aí a gente vai explicar melhor quando eu for trabalhar a era Vargas, tá? Então, assim, em rápidas palavras, né? Por isso que eu estou gravando essa aula, porque praticamente a gente está terminando esse período da República Oligárquica, certo? A partir da próxima semana, amigos, a gente volta a ter as nossas aulas online. É claro que a gente vai ter um momento para tirar dúvidas sobre isso aqui, tá certo? Esse material, né, a gravação e o material slide eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu ainda não disponibilizei porque eu estou tendo um probleminha aqui de acesso à plataforma, mas se não for pela plataforma, a gente disponibiliza por e-mail, enfim, a gente vê aí outros meios, certo? Eu deixo essas duas questões com vocês para a gente finalizar, né? A aliança, espaço, engloba parte de um eleitorado urbano que representa porcentagem pequena no cômputo geral, pequenas oposições estaduais e o situacionismo dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Estas forças restritas participam das eleições de 1º de março de 1930, com margem mínima de vitória. Por sua vez, Washington Luiz aglutina o apoio de todos os estados, exceção aos da Aliança. O texto acima refere-se à união das oligarquias dissidentes, cujos interesses não estavam vinculados ao café. Tal união, que é aquela união quando o Minas Gerais, galera, quebra com São Paulo, né, a Café com Leite lá, ela vai fazer uma nova aliança, certo? Com Paraíba, Rio Grande do Sul e outros estados. Como é o nome dessa aliança? É isso que a questão quer. A resposta correta é o item D, Aliança Liberal, tá certo? A Aliança Republicana não é integracionista, a gente só vai falar de, de, de da AIB, os integracionistas, só quando for falar de Era Vargas, como também a Aliança Nacional Libertadora, que é a ANL, isso aí é só durante a Era Vargas. Beleza? Outra questão aqui para a gente fechar aqui essa breve explicação, né? É difícil encontrar um texto sobre proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Comentou isso até quando a gente falou sobre a proclamação da República, né, amigos? Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30 como não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o brasileiro teria nascido em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa dos eventos de 1889. Por que uma visão negativa? Porque para os revolucionários, entre aspas, aí, de 1930,
essa proclamação da República de 89 foi uma proclamação da República de uma minoria, dos cafeicultores, né, dos militares ali, tá certo? Então, não representou a República em si, representou uma minoria que queria o fim do período monárquico no Brasil, né? Então, por que que os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa dos eventos de 89? Porque esta era a maneira de valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas? Não. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia? Não. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha? Não. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder? No exato momento que eu estou criticando quem estava antes de mim, porque a proclamação da República colocou no poder as oligarquias. Se a Revolução de 30 é dar fim a essas oligarquias, então eu vou criticar o início delas como uma forma de legitimar a ordem política vigente, certo? Vamos trazer para o contexto atual, senhores. Qual é a forma qual foi a forma? Vamos lá, pegar alguns exemplos. Qual foi a forma de legitimar o processo de redemocratização no Brasil na década de 80? Criticar o que a política anterior, o período militar no Brasil, certo? Qual é a forma de legitimar a chegada do Lula em 2003 na presidência da República? Criticar as ações do FHC no final, durante os anos 90 e início dos anos 2000. Qual foi, qual foi o discurso utilizado por Bolsonaro ao assumir ou começar sua campanha eleitoral, sei lá, de 2015 para cá? Criticar os governos petistas. Então, o que é que essa questão quer? Essa questão, ela está dizendo o quê? Que os revolucionários de 30, para legitimar a chegada deles ao poder e dizer que eles vão trazer a transformação, vão trazer a mudança, ele tem que criticar a oposição, ele tem que criticar o que vem antes dele. É aquele velho discurso mesmo de eu sou moderno, né? Eu estou trazendo agora o novo, eu estou trazendo a mudança, né? Estou trazendo agora a esperança, né? Que são, para quem gosta aí né, das lacrações aí, são as palavras, né? São as hashtags, certo? Então, por isso que essa questão aí, da questão do Enem, também é o item D. Beleza, galera? Para encerrar, né? Deixo com vocês aí, tem uma leitura, tem um texto bacana, que é Patrimônio e Universidade, da página 46, 43, e façam as atividades. Eu não coloquei atividades sobre esses temas aí, esse final, na plataforma Plural, até por uma série de problemas que a gente teve aí agora durante essas semanas, mas façam as atividades do livro, tá certo? Ou então quem tiver não tiver com o livro, faz o gabarito, né? Responde no caderno. Beleza, amigos? Nossa, desinformação é o maior problema, tá? Frasinha de uma música chamada Racistas, Otários, Racionais MC. O grande problema que nós temos hoje, o grande problema que nós temos na história enquanto ser pensante, né, sujeito histórico no Brasil, é a desinformação, é a falta de informação, ou então um probleminha que vem ganhando força aí nos últimos tempos, chamado notícias falsas, né? Essas fake news. Beleza, amigos? Eu agradeço aí a atenção de vocês. Sei que foi em rápidas palavras, mas espero ter ajudado aí na aula, na gravação. Qualquer dúvida, me procura no e-mail, certo? No chat lá do próprio e-mail.
tá? Os caminhos que vocês sabem melhor do que a gente. Eu agradeço a atenção de todos. E aí, na próxima semana, a gente volta com a nossa aula ao vivo, beleza? Online. Aí, quem tiver as dúvidas também pode trazer para a aula aí que a gente desenrola, tá bom? Valeu, galera. Se cuidem, ficando em casa. Um abraço.